Amém? Evitai que alguém retribua o mal ao outro por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito. Não desprezais as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Senhor, esta é a tua palavra. Tu disseste que céu e terra poderão passar, mas a tua palavra permanecerá. Ilumina, Senhor, nosso coração nesta noite, que possamos recebê-la indiferente de como entramos, sair nessa noite. Quem está nos assistindo também pelo Facebook, Senhor, possa encontrar esse alento da tua palavra, essa transformação que ela produz, Deus, em nome de Jesus. Adoramos a ti, Senhor, a tua santa palavra, hoje e sempre. Amém. O apóstolo Paulo foi talvez o pioneiro em não só ganhar pessoas para Jesus, mas depois de ter ganhado elas para Jesus, ensiná-las a viver por modo digno do Evangelho de Cristo. O tempo que nós vivemos é um tempo bem difícil e um tempo inclusive também de muitas heresias, de muitos ensinos distorcidos da palavra de Deus. E uma das coisas que a Bíblia tem é doutrina. Sempre quando me perguntam, pastor, na sua igreja tem doutrina? Tem. Mas eu não vejo as irmãs usando uma roupa diferente, uma saia. Não, aí você está confundindo. Usos e costumes são diferentes. Doutrina nós temos, a palavra de Deus, ela nos ensina doutrinas. E é importante quando a gente lê a Bíblia, a gente perceber que ela constrói um assunto. E nesse texto especial que Paulo está construindo aqui, essa semana eu estava meditando e percebi como ele está dando ênfase em algumas coisas, como ele está ensinando que precisa fazer parte do nosso cotidiano essa questão. Ele vai falar sobre não retribuir o mal. E por que ele fala isso? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de bondade. E quando ele vai dizer retribuir o mal com o mal, ele está dizendo não só com aqueles que estão vivendo conosco, mas principalmente os que estão ainda fora do conhecimento de Cristo. Nós temos que pagar com o bem. Mas não seria injustiça isso, pastor? Para o mundo sim, mas o nosso Deus pensa diferente. Então ele diz retribuir o bem com o bem, pagar. É interessante isso. É o que o texto está dizendo aqui, amém? Retribuir ao outro sempre o bem. E ele diz aqui, entre vós e para com todos. Quando Jesus está ensinando no Sermão do Monte, ele diz que Deus faz, pela bondade dele, faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E essa semana eu estava lá no apartamento olhando e pensando, os apartamentos são gaiolas, é ou não é? Uma em cima da outra. Então a gente nota quando alguém arrasta um móvel, tem uns que são incomodados quando as crianças mexem com as coisas, e a gente vive confinado. Quem mora em apartamento, obviamente. Mas aí eu fiquei pensando assim, pô, Senhor, eu sou pastor, estou morando nesse edifício. Aí encontrei um outro morador que vai na igreja, mas muitos não vão. E eu lembrei que Deus fala que a bondade dele faz o sol nascer sobre todos, que ele faz chover sobre todos. Não é só no meu jardim, não é só no teu jardim, na vida de todos. Então ele está falando que nós precisamos desenvolver isso em nós, amém? Agora,
desenvolver isso sozinhos. E parece que isso é quase que remoto, porque tendenciosamente a gente vai favorecer alguns, né, e diminuir outros. Isso está no ciclo do ser humano. A gente tem a finalidade, a afinidade com alguns e às vezes deixa outros de lado. É assim ou não é assim? Até em família. Então eu comecei a olhar que Paulo está falando sobre a bondade, sobre o bem. Ele vai falar sobre regozijar sempre. Você acha que é possível viver uma vida alegre constantemente? Sim ou não? É possível. É possível, mas não é fácil. Por quê? Porque nós variamos. Ou você já teve dias de pensar assim: não vou na igreja hoje porque eu estou muito para baixo. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Você entende isso? Então o que a Bíblia está dizendo aqui? E ele vai dizendo mais: orai sem cessar. Você gosta de orar? Pastor, eu gosto de comer, principalmente do pudim. Mas orar, entendeu? 10% da igreja que a gente coloca para oração vem orar, às vezes até menos. E a característica da oração da igreja primitiva era o culto principal deles. Não era o culto de adoração, não era o culto da família. Eles iam para a igreja para orar. Atos 3 diz: Pedro e João subiam a hora nona, hora da oração. Eles iam para orar. Porque orar é falar com Deus, é expressar. Se nós dissermos: não, eu gosto de oração, irmão, nós vamos estar sendo hipócritas com Deus. Nós nos esforçamos, mas dizer que nós somos apaixonados por orar, você entende? Então Paulo está dando uma lista aqui de coisas difíceis. No meio disso ele vai dizer assim: em tudo dai graça. Você acorda com dor de dente de manhã, e aí você pensa assim: eu tenho que dar graças a Deus. Mas que dor desganida, com dor de cabeça, sabe? E alguém já se aproxima começando a falar contigo, e você começa assim: para de falar. Então você percebe que Paulo está falando algumas coisas aqui. Dai graças em todas as coisas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: agradeça constantemente, em tudo. Saiba agradecer por coisas que são boas e até por aquelas que não são boas. Mas aí eu percebi algo que no verso 19 me fez sentido de tudo isso. O que ele diz no verso 19? Não, vamos lá, não apagueis. Opa! Aí ele entra num assunto que vai mostrar que é possível todas as demais coisas que ele falou, se nós estivermos de bem com esse versículo. Você entende? O apagar o espírito é uma ordenança, não é uma sugestão. Não apagueis o espírito, ele diz. Então, Deus não está sugerindo para mim, para você ou para qualquer cristão, que uma vez agora com o Espírito Santo, se eu quero, eu faço. Não, ele está ordenando, como o perdão. Muitos levam o perdão na sua vida como algo opcional. Perdão é um mandamento. Jesus disse no Sermão do Monte também: se não perdoar os homens as ofensas, o Pai também não vai te perdoar as ofensas. Pastor, mas eu não vou entrar no céu. Não está falando nada de céu. Está falando de perdão de ofensas. Está falando de alma redimida, de paz, de sossego, que talvez é o fundamento que muitos cristãos não têm tido nos últimos tempos. Por quê? Vivem com ranço dentro do coração,
Então, ele diz que tem que perdoar para ser perdoado. Ele não está falando sobre perdão de salvação, ele está falando sobre perdão de ofensas. E é diferente. E ele ensina no Pai Nosso, nós orarmos também, perdoarmos. Como nos ofender, nós temos que dar o perdão. Então, quando Paulo vem e fala aqui e diz, não apagueis o Espírito, você percebe que ele está falando de uma forma interessante, porque há uma simbologia que a Bíblia mostra a pessoa do Espírito. Em certos momentos ele é reconhecido como uma bomba, como o vento, né? Mas ele também tem uma característica de fogo. E você sabe que o fogo é um elemento que quando você bota algum produto nele, depende do produto que você bota, você pode fazer com que ele aumente, ou depende do produto que você bota, você pode fazer com que ele diminua até apague. É assim ou não é? Então olha o que o apóstolo está ensinando. Ele está dizendo, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não só nos ajuda a crer em Jesus, a revelar. Eu quero que você, por exemplo, vá agora a João capítulo 16. João capítulo 16, o verso número 8. Vamos ler o 7 também, diz assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para nós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. E quando ele vier, ei, olha para mim aqui, o Espírito Santo veio ou não veio? Ele veio. Essa promessa foi cumprida no Pentecostes. Ele se derramou. Então olha o que ele vai dizer aqui. Quando ele vier, qual é o fundamento que Jesus coloca? Qual é a responsabilidade que Jesus entrega nas mãos do Espírito Santo? A Bíblia vai mostrar. É a primeira coisa, convencer. Ele é responsável por nos ajudar a mudar a nossa visão e o nosso entendimento a respeito de coisas. Por exemplo, você já sentou com alguma pessoa e tentou mostrar para ela o certo e ela está vivendo o errado, ela diz, não, mas isso aqui é o certo. Você já tentou, sim ou não? A pessoa, no seu raciocínio humano, ela é incapaz de reconhecer, de fazer mudar a sua mente. E essa é uma ação do Espírito Santo. Então sempre que você vai conversar com um indivíduo, lembre que quem vai convencer ele não é você, é o Espírito Santo. E é necessário a gente entender isso. E Paulo diz, não apagueis o Espírito. Então você começa a linkar as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, as dificuldades que encontramos em algumas coisas, e aí nós começamos a perceber a ênfase que a Bíblia está dando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele convencerá o homem, primeira coisa, do pecado. Enquanto o Espírito de Deus não nos convence a respeito de algumas coisas que nós achamos que não é pecado, nós vamos continuar na prática do pecado. Tem famílias cristãs, por exemplo, que vivem na igreja, cultuam a Deus, mas elas acham, por exemplo, que alguém que vive junto, que tem uma relação sexual antes do casamento, não é pecado. Está assim de igreja. Por quê? Porque enquanto isso não for ministrado dentro de nós, para nós enxergarmos a verdade, nós vamos achar que aquilo é lícito. E a gente cresce de uma forma deficiente.
Porque em parte a gente quer as coisas de Deus e em parte a gente pratica as coisas do mundo. E quando, por exemplo, o Espírito de Deus não convencer no nosso coração que fornicação é pecado, a gente fica fornicando. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Então o Espírito de Deus, ele é responsável por nos convencer. Ó, Maurício, não é assim. A tua ideia, a tua mente te conduziu de uma forma até aqui, mas agora resplandeceu a graça de Deus, a glória de Deus na tua vida, e o que você estava fazendo é pecado. Você precisa mudar. Você precisa agir de forma diferente. Você entende? Então, quando Paulo está dando lá uma lista de coisas na vida cristã que nós teríamos que desenvolver, por que às vezes nós temos que dar manivela em algumas delas? Porque nós estamos dando pouca ênfase na pessoa que nós deveríamos dar mais ênfase. Jesus disse: o Espírito Santo, ele é o consolador, mas ele também é o professor, ele também é aquele que vem para te ajudar em tudo aquilo que você é incapaz de conseguir sozinho. Então ele vem e produz isso em nós, ele começa a trabalhar no nosso coração. E é interessante que, para nós entendermos o Novo Testamento, nós precisamos também olhar algumas coisas que já se praticaram no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, a figura do candelabro. Você já viu isso, não? Quando eu fui a Israel, eu trouxe uns. É aquela torrezinha, sai 3 para um lado, 3 para o outro, tem um no meio. Ali ficava acesa, né, aquelas 7 lâmpadas, sendo de cada pontinha de cada lado eram colocadas 3 amêndoas em cada uma delas. Instrução de Deus no Velho Testamento. Ele precisava ser mantido aceso, o candelabro. O fogo não podia se apagar. Só que a responsabilidade do fogo não se apagar não é do Espírito, é nossa. Porque Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não está falando para Deus, está falando para nós. Ou seja, eu sou responsável, eu preciso entender isso. E aí então Paulo vai construindo essa questão, ele vai mostrando, sabe, algo interessante, porque algo que aconteceu no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, como alguns dizem. Hebreus capítulo 10 vai falar que o Antigo Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Então muitas coisas que você lê lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele veio se cumprir. E essa figura do candelabro, de estar o fogo aceso continuamente, tudo isso era algo figurado. Porque nós estaríamos recebendo o Espírito de Deus na nossa vida. E agora essa chama precisa arder continuamente, ela não pode se apagar. Eu me lembro quando morava com os meus pais pequenos, meu pai tinha um fogão a lenha, e ele nos dava e nos incumbia a tarefa de sempre abastecer o fogão e não deixar o fogo apagar. E tu sabe como é que é criança, né? Às vezes a gente se divertia e esquecia de botar madeira. E os pais saíam para trabalhar, e de repente eles chegavam: cadê o fogo? Tínhamos esquecido de botar madeira no fogo. Quem lembra disso? E o pai cortava pequeno para não deixar sobrar para fora, para evitar de não cair o toco que queimava, não queimar o assoalho, não pegar fogo na casa. Então botava uma lata embaixo ali para evitar, e dizia: vocês têm que deixar sempre fogo. Não tinha gás. Quantas vezes eu deixei o fogo apagar? Mas Maurício, eu não te disse que você tinha que cuidar do fogo. Como é que você deixou apagar o fogo? Agora todo mundo tem que fazer o fogo para fazer o almoço. Eu estou te dando uma imagem de algumas coisas para você perceber o que Paulo está dizendo quando ele diz: não apagueis o Espírito. O que ele está dizendo? Nossa responsabilidade é cuidar o Espírito Santo em nossa vida, e o que nós podemos abafar esse fogo
E se nós abafarmos esse fogo, se nós deixarmos ele diminuir, muito mais difícil será para nós produzirmos algumas coisas na nossa vida, que Deus espera que sejam produzidas. Por exemplo, você crê na manifestação do poder de Deus dos dons? Sim ou não? Eu faço parte do conselho de pastores, eu ando junto com os pastores, e às vezes eu fico olhando para uns e alguns dizem assim: não, a minha igreja é poder. A minha igreja é poder, é fogo santo. Mas aí você olha para a característica de alguns indivíduos e não tem fruto. Do outro lado, alguns se preocupam só com o fruto e esquecem o poder. Sendo que você vai ver que as duas coisas na palavra de Deus, elas se complementam e andam juntos. Quando você lê Gálatas, por exemplo, lá no capítulo 5, verso 19 em diante, verso 22 em diante, que vai falar sobre o fruto do Espírito e suas 9 características. Aí você vai lembrar do candelabro. 3 membros em cada um deles. 3 vezes 3 são 9. Quando Deus deu para Arão o sacerdócio, como é que foi escolhido? Você lembra? Porque quando Moisés disse: vai ser o meu irmão, chamaram ele de nepotismo. Disseram: ó, Moisés está escolhendo o irmão dele, já escolheu a irmã, agora está escolhendo o irmão. Está virando tudo uma panela de família. Aí Deus disse: Moisés, vem cá, chama teu irmão para ele pegar uma vara de amêndoa seca. E cada um dos príncipes das outras tribos também pode pegar uma vara de amêndoa. Cada um planta a sua. A que florescer, esse vai ser o sacerdote. Está na Bíblia, como diz o Bulhão. Qual a vara que floresceu? A de Arão. Qual que deu amêndoas? A de Arão. Então a Bíblia nos compara justamente a isso, a nós florescermos, frutificarmos e andarmos em poder, crermos no sobrenatural de Deus. E é para isso que Deus então nos chama a atenção na sua palavra, como é importante nós darmos atenção ao Espírito de Deus na nossa vida. Olha o que Paulo fala. Aliás, Paulo não, Zacarias. Pastor Maurício, tem esse livro na Bíblia? Zacarias? Pode estar grudado a folhinha, irmão, mas tem. No capítulo 4, ele fala com o profeta. No versículo 2, ele pergunta para o profeta o que o profeta estava enxergando, o que tu vê aí? E o que o profeta respondeu? Um candelabro. E aí, no 6, ele vai dizer algo. Prosseguiu-me então o Senhor e disse: esta é a palavra do Senhor. E aí o que ele diz? Não nem por, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí ele está mostrando algumas coisas, como aconteceu no Antigo Testamento e como deve acontecer no Novo Testamento. Não é por força que você consegue mudar o coração das pessoas, os relacionamentos, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas para isso eu preciso cuidar do fogo dele em minha vida. Primeiro começa por mim. E uma vez agora eu mantendo essa chama, eu vou conseguir acender outros. Quem está entendendo o nome de Jesus? Está entendendo? Ele começa a produzir algo dentro de nós, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí eu comecei a observar essa questão do fruto, né? Da permanência, do caráter de Cristo sendo formado dentro de nós.
Na medida que nós olhamos Paulo dizer, fazer o bem, se alegrar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graça, essa é a vida de Jesus. Amém ou amém? Quando você olha os evangelhos, quem é que andava alegre e feliz todo dia? Jesus. Quem é que orava sem cessar? Jesus. Quem é que dava graças em todas as coisas? Jesus. Quando aquela multidão de gente estava com eles lá, na multiplicação dos pães, o que ele diz? Dá-me os pães. Ele pega os pães e dá graça a Deus. Senhor, eu te dou graças. Depois ele compartilha. Pega os apóstolos e entrega um pedaço para cada um. Os caras alimentaram uma multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Isso é o poder da ação de graças. Em outras palavras, o poder do agradecimento. De dizer, Deus, muito obrigado. Porque o pouco na mão de Deus se torna muito. E às vezes o muito na nossa mão se torna pouco. Por quê? Porque nós precisamos aprender a desenvolver o espírito da graça, o agradecimento. Então eu comecei a olhar aqui e disse, Senhor, que coisa incrível. A manifestação do Espírito Santo, seus dons são 9. Mas também a manifestação do fruto do Espírito, suas características, são 9 também. E Deus deseja que a gente desenvolva isso. Então ele diz, cuide, Maurício, para não apagar o Espírito na tua vida. Por quê? Porque você vai precisar dele. E aí eu me lembro que Paulo falou em Romanos, abra lá, capítulo 5 de Romanos. Aliás, capítulo 8, verso 5. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam do quê? Alguém tem a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje aí? A nova tradução. A versão dela. Você tem? Tem ali ou não? Não, 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, então perceba que a palavra carne que está aí na tua Bíblia tem a ver com a nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, querendo ou não, você ou eu, ela foi afetada pelo Adãozinho lá no passado. E nós carregamos isso dentro do nosso DNA. Então a nova tradução vai dizer porque as pessoas, eu posso me incluir nisso ou não. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Então, eu não consigo distinguir aquilo que é certo, aquilo que é errado, pelos olhos de Deus. Eu não consigo olhar e ver o que é pecado. Sabe? Mesmo que eu possa estar dentro da igreja, mas ainda tendo o controle da minha mente. E eu vejo muitos assim. Outro dia eu conversava com uma pessoa aqui no centro e ela disse que a filha dela estava indo para uma igreja em São Paulo. E ela é uma influencer aí da sociedade aqui. E aí ela disse assim, pastor, um prazer me conhecer, pastor Maurício. O senhor sabe que eu tenho uma versão das igrejas, né? Porque as igrejas proíbem tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Eu fiquei, Sabe como é que é? Mas a minha filha encontrou uma igreja em São Paulo e essa não pode ir com calça rasgada, você pode tatuar, pode pintar o cabelo de amarelo, pode botar piercing. Jesus te aceita como você é assim, pastor. Por isso que aqui no sul a gente tem dificuldade das igrejas. E eu disse, você acha mesmo isso?
Você acha que Deus é assim mesmo? Deus aceita assim na mala todas as coisas? Ele disse, um texto bíblico, preciso te citar, que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o convite sim, para quem está tatuado, para quem está com piercing, para quem está vivendo de uma forma como achava que era certo. O convite é para todos. Mas aí, no 29, ele vai dizer assim: aprendei de mim. Aí me parece que o aprendei de mim está falando de um professor agora para aluno, que pensava que sabia e não sabe nada, e precisa aprender. Amém? E eu disse: glória a Deus, tua filha está na igreja? Pensa. Mas você vai perceber que ao passar do tempo, se ela realmente tiver um encontro com Cristo, aquele a quem eu vivo e prego, ela vai começar a ter uma alteração na sua vida. E a senhora vai começar a ver mudanças dentro dela. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que tudo me é permitido. Aí Paulo diz: porque os que vivem de acordo com a sua natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Nessa que eu tenho, na versão RA diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E nas coisas da carne eu não consigo dar graças todas as vezes. Nas coisas da carne eu não consigo bendizer todas as vezes. Na carne eu não consigo orar constantemente. Na carne eu não consigo fazer as coisas de Deus. Eu posso me esforçar, mas elas vão ser um peso, uma fadiga, um cansaço, porque eu estou tentando de mim mesmo. Mas olha o que vai dizer no 2, no versículo seguinte. Não, mesmo aquilo. Mas os que se inclinam para o Espírito, volta. Mesmo versículo 5. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora volta outra versão lá de novo. Você vai perceber que ele está dizendo que quando a tua mente absolve, quando você te detém a cuidar e não apagar o Espírito de Deus, não bloquear o que Ele quer fazer na tua vida, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, tudo que Deus agora deseja fazer em você, se você for um ajudador, não for alguém que vai travar, bloquear, é isso que Paulo está dizendo. Mas aquele que vive de acordo, você já percebeu que em Amós tem um texto que diz assim: andarão dois juntos se não tiver acordo? De modo algum. Já viu um casal andar junto sem acordar? Não tem, queridos, não dá certo. Precisa haver acordo, precisa haver concordância, não é assim? Quantos anos de casamento, Toninho? 44 a fazer. 44. Eu e a Bia chegamos lá. 19 de fevereiro. Agora. 44. Tem festa aqui, bem pertinho. Pisando os irmãos aqui. 50 vai ser no sítio. Se não tiver acordo, não vai. A gente vai chegar a um determinado momento que a gente vai querer achar o seguinte: não, mas o meu ponto de vista, não, mas é o meu, não, mas é o meu. Quer saber uma coisa? Então vive a tua vida que eu vivo a minha. Não é assim que o mundo faz, sim ou não? É assim. É exatamente assim que o mundo faz. Os que se inclinam para as coisas do mundo, para a sua carne, vão ter esse tipo de pensamento. Agora, quando nós recebemos de Deus a dádiva do Espírito Santo na nossa vida, então vem o conselho da parte de Deus. Primeiro, se você olhar em Efésios, ele diz: não apagueis o Espírito. E depois ele vai dizer: não apagueis o Espírito. Primeiro vem o não entristeçais o Espírito, melhor dizendo, né? Então começa assim: em pequenas coisas eu entristeço. Já percebeu que um relacionamento ele não rompe da noite para o dia?
Primeiro vem o quê? Os entristecimentos. Pequenas coisinhas. Não dá nada. Capaz. Já estou casado mesmo. E vai deixando essas coisinhas. E essas coisinhas vão entristecendo o cônjuge. E vai vindo aquela tristeza. É assim ou não é assim? Até que haja um rompimento. Ó. O Espírito Santo, a mesma coisa, queridos. Tem muitos cristãos hoje que estão sob tição. Sabe o que é tição? Acende a parte. É um carvão preto. Porque não cuidou da manutenção de permanecer com um fogo aceso no seu coração. Você está entendendo em nome de Jesus, queridos? Porque é o Espírito Santo que me ajuda a orar, é o Espírito Santo que me ajuda a perdoar, é o Espírito Santo que me ajuda a adorar, é o Espírito Santo que produz o caráter de Cristo na minha vida. Não sou eu que produzo, é Ele em mim. Você consegue entender? Não somos nós eloquentes no pregar, é o Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso coração, que nos dá os dons e faz com que venham as coisas da parte de Deus. Alguns se acharam tão importantes para Deus que deixaram o Espírito Santo do lado. Eu me lembro uma vez que eu li uma revista do Davi Miranda. Quem lembra? Alguém conheceu ele? Você sabe quem foi Davi Miranda? Fundador da Igreja Deus e Amor. Esse cara fez cultos em ginásios, onde milhares de pessoas foram curadas. Muitos carregando suas cadeiras de roda, chegaram em cima da cadeira de roda e depois saíram com a cadeira de roda nas costas, curados. Deus usou o cara. Aí um dia ele escreve um livro. Sabe o que ele escreveu no livro? A única igreja verdadeira e remanescente de Deus é a Deus e Amor. Pagou o Espírito. É sério falando com vocês. O cara entrou numa decadência das coisas de Deus na vida dele. Então, a gente às vezes imagina, sabe, que está acontecendo por aquilo que eu sou para Deus. Nós não somos nada. É Deus em tudo. Paulo diz em Romanos: nem orar como convém, Maurício tu sabe. Eu preciso te ajudar. E ainda vou te ajudar com gemidos inexprimíveis a Deus. Eu vou transmitir o que tu está sentindo de fato dentro de você para Deus. Sabe? Então, nós precisamos, nós carecemos de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz uma pessoa, não um objeto. Sabe? A Bíblia simboliza Ele em algumas coisas, mas Ele é uma pessoa que veio para habitar em nós, que veio para agora nos moldar a imagem e semelhança ao caráter de Cristo. É isso que Ele veio fazer. Então, quando você pega e vê a biografia, por exemplo, do apóstolo João, que quando Jesus os chama e diz que eles eram, o apelido deles como filhos do trovão, eu não vejo que uma pessoa que tem um apelido, que o apelido caracteriza aquilo que ela é. É ou não é? Sim ou não? Por exemplo, nós estávamos lá em Israel em 2011, foi dado a um apelido de Atrasildo. Significa, não é porque ele chegava no horário, não é porque ele era ligeirinho de chegar. É ou não é? Se era conhecido por Atrasildo, era porque se atrasava com as coisas. Marcava às 8, chegava 8h15. Sabe, estava sempre dando uma desculpa e nunca fazia as coisas naquele horário de fazer. Agora a Bíblia fala de João, filho do trovão. O que ele está dizendo a respeito daquele jovem que conheceu Jesus? Que era um cara explosivo, que era um cara de uma personalidade forte, que era um cara, sabe,
com ímpeto dentro dele. Mas vê como é que ele termina as cartas. O que o Espírito Santo fez na vida dele? Você já leu 1 João, 2 João? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, perdoai-vos aos outros. Filhinhos, eu vos escrevo. Filhinhos para cá, filhinhos para lá. De onde é que saiu esse linguajar dele? Eu posso te assegurar uma coisa, não foi por ele próprio, senão a pessoa do Espírito Santo produzindo dentro dele o caráter de Cristo, trabalhando no temperamento dele, trabalhando dentro do ser dele, lixando aquilo que estava áspero, consertando o que estava errado, fazendo o cara ser agora um exemplo de pessoa na terra. Os caras tentando matar e ele perdoando. Aí você começa a contemplar que quanto mais você se abre, se rende ao Espírito de Deus, e você cuida das coisas do Espírito na tua vida, primeiro para não entristecer, sabe? Não entristecer, não magoar, não fazer coisas que vai fazer com que ele fique sentido por você, ao ponto de apagar, de impedir completamente a ação dele em nossa vida. Uma vez eu vi uma profecia. O cara chegou, olhou para o louvor e falou isso. Tempo depois deu uma reviravolta, o cara saiu da igreja e tal, e me perguntaram, mas a profecia do cara estava errada? Eu disse, não estava. O problema é que quem recebeu não cuidou do Espírito Santo da sua vida, e tudo aquilo que Deus tinha para ele, infelizmente, abortou. Quem está entendendo o nome de Jesus? Nós precisamos focar no que a Bíblia está ensinando. Ela está dizendo, não apagueis o Espírito. É pelo Espírito que eu preciso arder o meu coração. Por quê? Porque eu preciso dele para orar, eu preciso dele para me relacionar com Deus. Eu preciso, Paulo vai dizer aos Coríntios que o Espírito Santo de Deus é aquele que sonda a mente de Deus, é o que vai poder responder os mistérios de Deus para mim e para você. É o Espírito Santo de Deus. Sabe, dentro de um casamento bem sucedido, não é que nunca teve desentendimentos, mas aí quando eu falo uma coisa para a Bia, e eu, puxa vida, não devia ter falado isso, Senhor, eu tenho que consertar esse negócio. Aquilo te dá um aperto dentro de você. Você entende? Com relação a Deus é a mesma coisa. Poxa, eu não podia ter feito isso, Senhor. Não estou tanto tempo na igreja para estar dando uma mancada dessa, Senhor, misericórdia. Me ajuda. E aquilo comprime dentro de você, é uma dor. Sabe o que está acontecendo? Você está começando a zelar agora e cuidar para que o Espírito Santo de Deus tenha primazia dentro de você. É por isso que Davi, quando pegava a harpa, ele dedilhava e as coisas aconteciam. Sabe por quê? Porque ele não era um homem sem pecado, mas ele era um homem que, segundo o coração de Deus, ele conseguia sentir o erro e dizer, eu errei. Não devia ter feito isso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Então Davi não tinha problema de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, estou esbagaçado, estou cansado, os meus inimigos estão aí zombando de mim. Até quando tu virarás as costas, Senhor, para mim? Tem misericórdia do teu servo, tem misericórdia do teu servo. Não repulses de mim a tua presença, não afaste de mim o teu Espírito. E aí ele começa a clamar, e Deus vê dentro dele um desejo ardente por aquilo que é dele. É exatamente o que o Espírito Santo espera de nós, de mim e de você. É que a gente tenha essa afinidade, essa delicadeza. O Espírito Santo espera de nós essa sensibilidade com Ele.
sabe, de saber, de fazer. E isso é uma coisa assim interessante. Nós temos um grupo em família. Esses dias eu recebi um negócio, botei no grupo. A Pi, amor, não acredito, fez isso. Eu disse, fiz o quê? Mas tu olhou a figura? Eu disse, não, eu olhei por cima. Ela disse, mas olha o que tu mandou. Se eu pudesse pegar o telefone, eu disse, não tem mais como pegar o telefone. Já olharam a mensagem que eu botei ali, a foto que eu botei? Você consegue entender, irmão? Eu chorei de mim, eu disse, mas eu não faço isso. Você começa a perceber a ação de Deus dentro de você, quando você olha e diz, não, isso aqui não pode, não dá, porque o Espírito quer construir em nós o caráter de Deus, os atributos de Deus, os frutos dele, a alegria, o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. E muitos desses nos faltam, porque a gente não consegue olhar e ver que isso é importante na nossa vida. E é por isso que nós nos convertemos e Deus não nos tira da terra imediatamente. Nós precisamos aprender algumas coisas. Deus tem que nos ensinar algumas coisas. Sabe, então eu olhei, eu disse, Senhor, mas como poder dar graças todo dia? E comecei a juntar o quebra-cabeça, comecei a ler, olhar e disse, poxa, mas Paulo disse que quem se inclina para a carne vai cogitar das coisas da carne, mas quem se inclina para as coisas do Espírito vai cogitar das coisas do Espírito. Então uma forma de nós cogitarmos das coisas do Espírito é quando nós nos inclinarmos totalmente ao Espírito, é quando nós nos rendemos totalmente ao Espírito, é quando nós deixarmos o Espírito, deixar o Espírito fazer o que ele foi mandado por Deus para fazer. Porque diferentemente do diabo, queridos, o diabo não pede licença, ele arromba. Mas o Espírito Santo é um cavalheiro. Se você der passagem, ele passa. Se você der a palavra, ele fala. Ele não atropela. Ele não faz as coisas simplesmente te empurrando. Quem está entendendo nessa noite em nome de Jesus? Eu sinto um amor tão grande de Deus. A Deus nos aperfeiçoarmos. Não apagueis o Espírito. Coloca isso para dentro do teu coração. Eu não posso entristecer. Eu não posso apagar. Eu não posso ser oposição ao Espírito. Eu tenho que ser aliado. A oposição sempre questiona. Você vê o meio político? Alguém faz um projeto, do outro lado PAN. Primeira coisa, questiona. É assim ou não é assim? O mundo é assim. Então, se a nossa mente estiver sendo controlada pela nossa carnalidade, quando o Espírito Santo levanta o plano de Deus, a gente coloca resistência. Não, mas isso não é bem assim. Ah, Senhor, para com isso. Pô, nós estamos no século XXI, Senhor, as coisas se modernizaram. É diferente. Mas quando nós nos inclinamos para o Espírito, nós nos tornamos aliados do Espírito. Ele começa a produzir em nós. E ainda que isso vá doer, ainda que isso vá mexer com o nosso brilho, nós vamos dizer para Deus, amém, Senhor. Sabe, é interessante, queridos. Eu fui olhar algo que aconteceu lá no passado. 1 Samuel, no
nos tempos de Eli, capítulo 3. Esse tempo é um tempo de apostasia. Você sabe o que é apostasia? É um tempo onde as pessoas estavam abandonando as coisas de Deus. E olha o que diz no verso 3: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus estava se apagando, Deus. Porque o sacerdote era responsável por manter a lâmpada acesa. E ele estava negligenciando aquilo que Deus tinha chamado ele a fazer. A lâmpada de Deus se apagasse. Nós não podemos deixar as coisas não se apagarem entre nós, Deus. É pandemia, é vento forte, é coisas que estão soprando. Nós não podemos deixar as coisas de Deus apagarem entre nós. Não podemos nos deixar vencer pela apostasia de muitos que acham que não é mais necessário vir no culto, que não é necessário mais estar presencialmente. A Alemanha, que viu uma reforma, uma revolução no passado, pelas mãos de um homem chamado Lutero. Você sabe como é que vive a igreja na Alemanha hoje? Um culto domingo pela manhã, um culto durante a semana. Sabe o que está acontecendo com as igrejas? Estão fechando, estão transformando igrejas em teatros, em bibliotecas. Sabe por quê? Porque em algum momento da história se deixou entristecer o Espírito e apagou o Espírito. A Alemanha de Lutero, sabe, aquele homem que olhou e disse: está errado esse negócio, não está certo. Começou a ler o livro de Romanos, começou a ler o livro de Gálatas. Ele começa a entender o que Deus estava falando. E ele se opõe a uma liderança, ele se opõe a um sistema corrompido, ele se levanta e diz: mas vamos matar ele, não importa. O que me importa é que Deus fale através do meu coração. Que adianta viver se não viver de forma certa e correta? Esse é o ponto. Então, nos tempos de Eli estava negligenciando. E a Bíblia diz: antes que a lâmpada se apague, antes que o fogo termine. Eu tenho orado a Deus, queridos, já estamos passando 33, 34 anos de vida. Meus filhos cresceram, eu trazia meus filhos no colo. O Everton enrolava 2, 3 cobertores, vinha no colo, não tinha carro, andava de ônibus, de busão para cima e para baixo. Onde tinha algo de igreja eu estava. Mas o sereno da noite não importava, eu estava junto. Veio Josiel, ambos apresentamos na igreja. Veio a Patrícia, já se passaram 19 anos depois que a Patrícia nasceu. Eu confesso para vocês, às vezes tem dias que a gente olha algumas coisas e Senhor, não dá para entender isso. E Deus diz: mas você não foi chamado para entender, irmão, só para crer. Não tente entender as coisas, creia. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Samuel vai dizer no capítulo 8, 1 Samuel, ele vai dizer: Senhor, Senhor, estão pedindo um rei, me abandonaram, não querem mais um profeta. E Deus olha para ele: Samuel, para com isso, Samuel, não é tu que eles estão rejeitando. Tu não é rei, Samuel. Tu é um homem que eu uso. Quando eles estão pedindo um rei, eles estão dizendo que eu não sou mais suficiente para eles. Esta era a apostasia dos tempos, queridos. Não precisa mais de Deus. Eu posso ser o meu Deus, eu sou um semideus. Eu não preciso mais da Bíblia, eu posso fazer as coisas na minha cabeça. Não! Nós precisamos voltar à essência. Esse livro continua sendo o livro dos livros, ele é sagrado. Nós temos que derramar nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu não aceito a apostasia dentro da minha casa. Eu não aceito, Senhor, que o meu coração pense como o mundo pensa. Se agora Cristo habita em mim, o meu coração precisa ser igual ao coração do Pai.
Deus disse para Samuel: então dá um rei para eles. Mas eles vão provar o que é a corrupção, eles vão provar o que é o engano. E a Bíblia mostra que Saul já começou todo errado. E assim somos nós, queridos. Deus é o nosso rei, Ele é o nosso Jeová Rafá, Ele é o nosso El Shaddai, o nosso Jeová Jiré. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, vocês não vão ficar sozinhos. Mas hoje tem muitos que vivem como se estivessem sozinhos, porque de alguma forma foram apagando a lâmpada, contribuíram com aquilo que está acontecendo. Diga: Deus, hoje eu quero mais de Ti. Diga: Deus, eu não vou deixar a apostasia desse tempo tomar meu coração. Paulo, quando escreve a epístola, ele diz: os últimos dias serão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes aos pais. O que você vê hoje? Exatamente isso. Se esqueceu a honra, se esqueceu princípios de hierarquia, de autoridades, se perdeu algumas coisas preciosas. Os filhos não honram os pais. Se percebe que já não há mais uma identificação de quem é quem. Por falta do quê? De deixar o Espírito de Deus fazer o que Deus quer que seja feito. Deus primeiro mostra para o profeta: isso que tu está vendo, ele diz um candelabro. E Deus para ele: então entenda, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tudo o que precisamos é nos sujeitarmos a Deus. Como Pedro disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não há como nos sujeitarmos ao mundo e queremos que o diabo fuja de nós. Nós temos que nos sujeitar a Deus. E se Deus está dizendo: não apagueis o Espírito, se Ele está dizendo: não entristeçais o Espírito, nós precisamos entender isso. Quando o nosso coração reage rapidamente, você sabe que você errou, você volta atrás e conserta. Você cresce naquilo, você é aperfeiçoado naquilo, você fecha uma brecha na tua vida. É assim que Deus trabalha. Deus é um reparador de brecha, Deus não é um abridor de brecha. Então nessa noite, diga para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti. Diga: Senhor, meu coração é Teu. Eu entendi que eu fui chamado para frutificar, para criar o caráter de Cristo dentro de mim, para desenvolver esta obra na minha vida. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Diga para Ele: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor, no meu coração. Age dentro de mim, ó Pai. Age na minha vida, age na minha casa, age na minha família. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, de Ti. É uma canção que nós cantávamos há muito tempo atrás. Preciso de Ti. Se não me falha a memória, da Lagoinha. Preciso de Ti, Senhor. Preciso do Teu perdão. Ah, como a corça anseia por água, meu coração tem sede de Ti. Meu coração tem sede de Ti, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. Levante as tuas mãos nos céus.